Boa tarde, aqui é o professor Eduardo. Nós vamos iniciar então uma videoaula de tradições culturais. Nessa videoaula nós vamos falar sobre cultura brasileira, vamos falar um pouco sobre a cultura regional e também vamos abordar um pouco uma relação com a cultura mundial. Bom, tradições culturais. Tradições culturais são todas aqueles costumes que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, relacionados a um determinado povo que vive numa determinada região. Então, tudo que a gente faz e às vezes nem percebe, isso foi herdado de várias gerações dos nossos antepassados. Então, esse conjunto de costumes a gente chama de tradições culturais. O Brasil tem uma característica específica que ele foi formado por vários povos. Então, nos nossos costumes, a gente tem influências de vários povos diferentes. Isso, então, deu uma característica toda diferenciada para a cultura brasileira. Além disso, a gente sabe que o Brasil é muito grande. Então, dependendo das regiões em que a gente está no Brasil, a gente vai ter algumas variações dessas culturas, influências diferentes. Muito bem, então, a princípio, pegando o Brasil como referência, a gente vai ter praticamente um pouquinho de cada cultura do planeta, compondo os nossos costumes. E ao longo do tempo, a gente foi, as pessoas que vivem no Brasil foram, vamos dizer assim, harmonizando essas diferenças. Isso tornou a gente o que a gente é, um brasileiro. Então, por exemplo, de algumas culturas a gente herdou a maneira de receber bem os outros. De outras culturas a gente herdou palavras, jeito de falar, maneiras de se comunicar. Então, essas são as tradições culturais. Muito bem, agora a gente vai pensar um pouquinho na região que a gente mora, que é o Noroeste Paulista. Nós estamos no estado de São Paulo, que está no Brasil. O estado de São Paulo foi uma das regiões que mais recebeu imigrantes de outros locais, imigrantes, E então é uma das regiões do Brasil onde a gente tem mais mistura de costumes, Mesmo assim, se você viajar pelo estado de São Paulo, que também relativamente é um espaço grande, um espaço geograficamente grande, você vai encontrar algumas diferenças. Então, você vai ter regiões que tiveram influências de um povo mais específico e regiões de outros povos. Mas, no geral, o estado de São Paulo tem bastante influência em toda
todo o estado, a gente tem bastante influência da cultura italiana, japonesa, portuguesa, espanhola, indígena e africana, né? Porém, nesse mesmo estado, a gente vai ter algumas diferenças. Então, por exemplo, aqui na nossa região, no Noroeste Paulista, Andradina, a gente tem diversos costumes que são estranhos, por exemplo, a quem mora na capital de São Paulo, né? Então, por exemplo, o tererê, né, que é uma bebida que é do costume daqui da região, e que veio da onde, né? Essa bebida, então, esse costume de beber esse mate gelado, né, tem influência, lógico, do clima, né, e tem influência também geográfica, espacial, né? Então, nessa região que nós estamos, além dessas influências que o estado de São Paulo atraiu, né, economicamente, em questão de trabalho e de desenvolvimento, também a gente tem influências dos nossos vizinhos, né, que é o estado do Mato Grosso do Sul, tem também influência do Paraná, um pouco de influência de Minas, Goiás, que também é do Paraguai, né, porque a gente está geograficamente, a gente não faz divisa com o Paraguai, mas culturalmente o modo de viver, né, entrou no Mato Grosso, principalmente, e do Mato Grosso do Sul chegou para a gente aqui. Muito bem. Então, essas coisas que a gente faz sem pensar, né, a gente chama, então, de tradições culturais. E existem várias nuances, né, de tradições culturais. Você vai ter um reflexo disso na arte, né? Então, você vai ter pessoas trabalhando profissionalmente com arte, criando música, por exemplo. Então, eles vão, né, criar uma música na nossa região aqui que tem relação com a maneira de viver, né, do sertão, né? A gente mora no sertão, no interior, então as músicas, elas, lógico, elas se atualizam, são renovadas, porém, ela vai estar falando basicamente dos costumes de quem vive próximo de plantação, vive próximo de criação de gado, né? E vai ter também pessoas que se envolvem musicalmente sem necessariamente serem artistas, né? Então, muitas vezes na família a gente tem algum parente que toca um instrumento ou que sabe uma dança específica da região que ele mudou, né, morou, e traz para a gente. Então, meio que automaticamente, a gente vai repetindo essas formas artísticas, né, que vieram das nossas famílias, pessoas que moram na região, mas também a gente vai receber uma influência de artistas profissionais que vão falar basicamente sobre isso, mas de uma maneira mais atualizada, né? Então, outra influência que nós tivemos aqui na nossa região são de pessoas que vieram para construir as usinas, né, de Ilha Solteira e Pereira Barreto, 3 irmãos, e então essas famílias vieram, né, com os trabalhadores para construir essas barragens e acabaram ficando por aqui. Então, a gente também tem bastante influência, por exemplo, dos nordestinos e
dos mineiros que vieram, na sua maioria, né, para a construção dessas hidrelétricas aí. Então, se a gente for fazer uma comparação, né, se você tiver a oportunidade de viajar, por exemplo, para um outro país, você não vai encontrar essa diversidade cultural, essa diferença de tradições, de costumes tão grande como a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, eu citei aqui o nosso caso do Noroeste Paulista. A gente tem influência do estado que a gente mora, né? Que já é uma grande quantidade de culturas, né? Eu citei algumas aqui, que formaram, então, a cultura paulista. Regionalmente, a gente tem influência dos estados que fazem fronteira, né? O Paraguai, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Temos também a influência dos paraguaios, que apesar de não fazer fronteira com a Erundina, mas tem uma grande entrada no Mato Grosso do Sul, né? E como a gente faz fronteira com o Mato Grosso, então a gente também sofreu influência. E influência dessas migrações internas, né? De mineiros e baianos, na sua grande maioria, né? Que vieram para construir as usinas. Então, olha a quantidade de influências, né? De diferenças que formam a cultura, as tradições aqui da nossa região. E, de repente, se você for, vou pegar um exemplo, no Chile, que é relativamente próximo aqui do Brasil, né, você vai encontrar praticamente dois povos, né, que formaram a cultura chilena, que são os espanhóis, né, que vieram colonizar, e os indígenas que moravam, né, os locais, os naturais da terra que moravam antes dos espanhóis chegarem. Então, você vai ter uma diversidade cultural bem menor, né, bem comparativamente com a gente aqui, que tem diversas influências. Né? Então, lógico, isso tem pontos positivos, tem pontos negativos. Né? Então, vamos imaginar que você, para organizar a economia, organizar as regras de convivência num país que tenha poucas influências culturais, né, isso vai ser bem mais tranquilo, bem mais fácil. Por outro lado, né, quem mora no Brasil, e lógico, está ligado nessas relações, né, e é para isso que a gente está estudando esse assunto, né, agora, a gente vai ter uma capacidade muito mais ampla de percepção do mundo, né, porque a gente tem um pouquinho do mundo em cada costume nosso, né. Como a gente sabe, o brasileiro é considerado uma pessoa mais criativa, comparativamente, por causa dessa diversidade cultural, né, que faz a gente enxergar a realidade de diversas maneiras, por conta desses diversos povos que formaram a nossa cultura. Né? Então, relativamente, a gente tem bastante mais potencial, né, de evolução em todos os sentidos por conta dessa diversidade. Né? Vamos pegar agora um exemplo, por exemplo, da Europa, que geograficamente é menor, né? Então, e com grandes quantidades de países, né, num espaço muito menor do que, por exemplo, o Brasil.
que também sofre influências dos vizinhos, né? Mas que a tendência é de, vamos dizer assim, enquanto nós temos a tendência de acolher as diferenças, né? Porque nós somos um país continental e há uma grande circulação de brasileiros, né, dentro das fronteiras. Então, a gente, por ser brasileiro, a gente tem a tendência de receber bem os brasileiros, né, que somos nós mesmos. Então, você vai ter um grande fluxo, né, de pessoas e de ideias e de técnicas, né, de troca de tecnologia, né, que vai ser bastante grande. Ao passo que, por exemplo, lá na Europa, você vai ter uma tendência natural a as pessoas se fecharem, né, porque os países são menores, né, então quem chega de fora, lógico, não vai ter a mesma acolhida de quem mora lá dentro, né? E, lógico, eles também têm influências dos vizinhos, enfim, mas, comparativamente, né, os brasileiros têm muito mais dessas diversidades. Então, por hoje, pessoal, é só, né? Então, fazendo uma breve revisão rapidinho, tradições culturais são os costumes que a gente pratica todos os dias, mesmo sem pensar muito sobre isso, né? E que são coisas que nós herdamos dos nossos antepassados, né? Dos nossos pais, que herdaram dos avós, e seus avós, etc. E essas tradições, então, elas se misturam e elas também evoluem, né? Numa certa quantidade, essas tradições continuam, né? Mas elas também são renovadas. Por exemplo, eu falei aqui o exemplo da música, né? Que as músicas falam das nossas tradições, mas elas sempre se atualizam. Alguma coisa dá uma renova e alguma coisa é mantida. E eu falei então também que o Brasil, por ser um país continental, né, geograficamente muito grande, e por ter atraído muitos imigrantes, né, de outros países, é um caso único no mundo, né? Um único país que tem praticamente tem influências de todos os povos de todos os lugares, porque povos de todos os lugares vieram para cá, né? E aí depois eu falei também da nossa região, né, que é a Noroeste Paulista, que além dessas influências gerais, né, do brasileiro, de vários lugares do planeta, também tem influências específicas do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Minas, de Goiás e do Paraguai, né, que está assim, relativamente próximo, né? Então, por hoje é só. Até a próxima. Não estou achando aqui onde para. Vou fazer um chat direto.